mais populares que top, all-in-one, laptop ou notebook. Basicamente, eles têm em comum exatamente tudo isso. O fato de você poder fazer a mesma coisa. O que muda são os tamanhos, as coisas que eles realmente podem fazer, o poder de processamento, a capacidade de cada um. É exatamente isso que os difere, tá bom? Então, nós vamos começar vendo as partes de um computador desktop. Olha só, nós temos aqui, basicamente, uma imagem que mostra para a gente, ali na nossa esquerda, a imagem que mostra o monitor, que mostra caixas de som, teclado, mouse, que mostra ali o que a gente chama de CPU, não é verdade? Por isso é um desktop, tá? Mas todos os outros computadores que você conhece hoje, o all-in-one ou o notebook, derivaram do desktop. E o que precisa ter um computador? O que precisa ter uma CPU de um computador? Ele precisa ter uma fonte de energia, que ela pode ser interna ou externa. Neste caso aí, estamos vendo uma fonte de energia interna. Ele pode ter driver de DVD ou CD. Nós estamos vendo aqui a fonte, o driver, que pode ser também interno ou externo. Ele precisa ter uma placa-mãe, que a gente pode chamar também de motherboard ou placa de sistema, tá? Que é basicamente aonde tudo está ligado. É uma placa de gerenciamento dos dispositivos internos, placa de gerenciamento dos hardware, o que a gente chama de partes físicas. Tá? Nós temos também o processador, ele pode ser chamado também como microprocessador. Neste caso aqui, nesta imagem, está mostrando basicamente o processador e o que geralmente fica em cima do processador, que a gente chama de cooler. É um ventilador que fica exatamente em cima do processador. Afinal de contas, você já ouviu aquela expressão? Olha, não pensa muito não, que a sua cabeça vai queimar, hein? Você vai queimar o seu cabelo. Por que que a gente fala isso? Porque geralmente quando a gente está pensando muito, quando a gente está processando muita informação, a gente mesmo, a gente fica com a nossa cabeça quente, né? Você fala assim, você está com a cabeça quente, você está pensando muito. Por quê? Porque realmente precisa de muita energia do nosso corpo para o nosso raciocínio. É exatamente isso que acontece com o processador central de um computador, que é chamado de processador ou é chamado de microprocessador, que tem o cooler para ajudar. É um ventiladorzinho que fica soprando o vento o tempo todo para ele e com uma maior ou menor intensidade, dependendo da temperatura dele. O cooler, junto com a placa-mãe, eles controlam a temperatura do processador. De acordo com essa temperatura, o cooler ele pode funcionar mais ou funcionar menos, jogar mais vento para ele ou menos vento para ele. Se estiver muito quente, vai jogar mais vento. Se estiver menos quente, joga menos vento. Olha que incrível, né? Nós temos também a memória do computador. O que é uma memória de computador? É exatamente isso que você pensou. Quando você pensa assim, quando a gente fala assim, você está com problema de memória, hein? Ou, nossa, sua memória é tão boa, né? O que as pessoas falam? Quando você lembra de alguma coisa, né? Ou quando você não lembra de alguma coisa. Só que são coisas que estão guardadas em algum lugar. A memória, na verdade, ela não se refere a uma coisa que está guardada. Ela se refere a uma lembrança, a uma coisa que estava armazenada em algum lugar do seu cérebro e você lembrou daquela informação. Por quê? Porque a sua memória ela está ligada diretamente ao que está registrado dentro do seu cérebro. Então, a gente pode entender que uma memória de computador é aquilo que é mais rápido, é aquilo que é uma lembrança rápida ali daquilo que você precisa naquele momento. E não necessariamente as informações todas que você tem dentro do seu cérebro, vamos dizer assim, as informações todas que estão guardadas no computador. Tá? Então, memória, a gente sempre vai, quando a gente se referir a uma memória de computador,
A gente está falando uma coisa mais rápida. Bom, nós temos também uma placa de vídeo de um computador, exatamente essa aqui, principalmente em computadores que precisam de mostrar processamento de vídeo elevado. Geralmente, computadores que você joga, computadores que a gente chama de gamers, né? Computadores que precisam processar muitas informações de imagens. Então, nós temos um processador exclusivo para esse tipo de informação, informação de imagem, que é a placa de vídeo. Na maioria dos computadores mais comuns, esta placa de vídeo ela já está integrada na que a gente chama de placa-mãe, ou motherboard, ou placa de sistema, ela já está aqui dentro. Quando você precisa de um poder além do que ela já tem aqui, você então coloca uma placa de vídeo atrelada à sua placa-mãe. É uma placa muito mais poderosa. Nenhuma placa de vídeo que já vem integrada à placa-mãe supera o poder de processamento de uma placa extra, né? De uma placa acessória, de um hardware acessório aqui. Bom, nós temos também a placa de som, né? Que também basicamente é a mesma coisa, como eu expliquei, a placa de vídeo. A placa de som, ela já vem integrada junto à placa-mãe. Você não vê uma placa de som. Mas quando você precisa de algum poder de processamento a mais, de alguma coisa a mais, uma central de vídeo monitoramento, por exemplo, uma central de uma mesa de som, por exemplo, né? Quem trabalha com música, quem trabalha com som, né? Com certeza, a placa de som que vem integrada à placa-mãe não é suficiente. Então, ele precisa de uma placa extra. E aí, claro, como também a placa de vídeo, a placa de som ela tem muitos modelos diferentes, capacidades diferentes, e cada uma com a sua especialidade, cada uma com com o seu poder. Bom, lembra quando a gente estava falando de memória? Que a memória ela é uma coisa mais rápida? Só que a memória ela não funciona sozinha. A memória ela precisa de algum lugar que a informação esteja armazenada. Então, aonde que armazeno as informações todas no computador? Exatamente aqui, ó, no nosso disco rígido. Então, a gente pode dizer que a cabeça de um computador, assim, o cérebro, né? Assim, não podemos dizer que é o cérebro, mas onde armazena as informações do computador, basicamente é no disco rígido. Ah, exatamente, disco rígido. Ele também pode ser chamado. Antigos aí vão até chorar agora. Lembra quando eles eram chamados de Winchester? Nossa, e tem aqueles Winchester do tipo Barracuda. Já ouviu falar? Talvez você já tenha ouvido falar. E não se preocupe se você nunca ouviu falar, que esses nomes todos que eu falei agora, na verdade, não existem mais. O que existe é disco rígido, HD. Eles também podem ser diferentes, capacidades diferentes, eles podem ter tecnologias diferentes, podem ser disco rígidos, podem ser discos rígidos do tipo SSD. Além do disco rígido, nós podemos ter também, em um desktop, o leitor interno. Olha só, aqui está mostrando uma imagem de um desktop, tá? Mas basicamente em partes de um desktop. Tá? Porém, a gente sabe que esses componentes, eles também têm dentro dos outros tipos de computadores. Então, eu quero que você identifique cada uma dessas partes pelo que você aprendeu até aqui. Coloca assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Numere aí. E eu quero que você coloque o nome de cada parte dessa que você aprendeu até aqui. Não importa se você está certo ou se você está errado, eu quero que você pratique. Tá? Eu quero que você faça agora. Bom, no final a gente vai dar as respostas para você. Mas
tem um desafio além disso. Além de você ter que lembrar do que você viu nesta aula, você não vai lembrar de qualquer jeito. Você vai ter um tempo para isso. E esse tempo vai ser de 1 minuto, 60 segundos. Tá bom? Então, você está preparado? Já pegou tudo o que precisa aí? Então tá, a partir de agora, eu vou te dar 1 minuto. Trinta segundos, vamos lá. Já acabou? Não? Continua, continua. Vai que eu acho que eu acredito que você vai conseguir. Continua. 10 segundos. Continua. Tempo esgotado. Parabéns, parabéns para você. Muito bom você ter tentado isso, muito bom você ter feito o que você conseguiu fazer. Parabéns. Não importa se você conseguiu completar tudo, não importa se você não conseguiu completar, mas o mais importante é que você se desafiou e você tentou. Então, vamos lá começar aqui e saber exatamente o que é cada coisa dessa. Vamos lá, olha só. Você vai estar vendo aqui, primeiro já apareceu aí. O que é? Placa do sistema, placa-mãe, motherboard. O segundo aí é a fonte do computador. O terceiro, memória, chamado também como memória RAM, chamado também como placa de memória. Placa de vídeo, olha isso, é o 4, placa de vídeo. HD, disco rígido, Winchester de computador, é o 5. Processador ou microprocessador, é o 6. O 7, gabinete ou CPU, você pode chamar de CPU, tá? E o 8? E o 8 é o cooler, é o ventilador para processador, esse aqui, especificamente. Tá bom? Então, olha só, mais uma vez, parabéns por você ter completado essa aula, tá bom? E se você teve alguma dúvida, revise, assista novamente.